Olá, médicos veterinários! Em nosso Entre Clínicas de hoje, nós recebemos a médica veterinária e palestrante convidada da Faculdade Qualitas, professora Simone Bergamini. Olá, professora, obrigada pela sua presença. Olá, Andiara, tudo bem? Mais uma vez, obrigada pelo convite para participar do Entre Clínicas na Qualitas. Excelente, professora. Nós que agradecemos a sua participação aqui conosco. Professora, a pandemia, além de mudar a vida cotidiana, né, das pessoas, ela também alterou muito a rotina dos pets, né? Porque agora nós temos os tutores mais presentes em casa, né? Principalmente aí pelas atividades de home office, né? Então, eu gostaria que a professora falasse um pouquinho mais para nós, né? O que esse cenário traz de mudança, né, nos hábitos dos pets? Verdade, Andiara. Realmente, essa pandemia, além de toda a questão médica, né, trouxe também uma alteração nas relações sociais muito grande, né? Não somente nas relações sociais entre seres humanos, mas na relação social também nossa com nossos pets. Porque a partir do momento que o ser humano, né, a família se concentra mais em casa, passa mais tempo em casa, ocorre uma mudança no estilo de vida do animalzinho também. Então, aquele animal que estava acostumado a ficar um tempo mais sozinho, as crianças iam para a escola, as pessoas saíam para trabalhar, então ele tinha uma rotina certa, a horinha para passear, a hora para comer, de repente isso tudo acaba porque todo mundo se concentra dentro de casa, de repente tem uma exigência maior da interação com eles, de repente as pessoas necessitam de mais afeto, de mais contato, crianças também mais tempo em casa, tentam interagir mais com esses animais, e dependendo do animal, do temperamento, isso pode ser uma mudança até um certo ponto positiva ou não. Isso pode ser agradável para o animal ou não, dependendo não somente da espécie, mas do temperamento do animal, né? Então, teve alguns trabalhos provando, inclusive, que os cães foram um pouco mais afetados nessa mudança de rotina, porque os gatos eles já estavam realmente mais acostumados a ficar mais tempo em casa, né? Os cães eles, muitas vezes foram privados também dos passeios. E isso essa modificação nessa rotina e nessa interação social com a família pode sim trazer alguns problemas de comportamento. Entendido, professora. E quais são as consequências, né, dessas mudanças para os nossos pets? Aí tem duas consequências bem interessantes. A primeira é que alguns comportamentos, alguns problemas já existiam, mas de repente não eram tão notados pelas pessoas, pelas famílias, porque elas não permaneciam tanto tempo em casa com os pets, né? E a partir do momento que você começa a conviver por mais tempo, você começa a notar mais as dificuldades e o comportamento daqueles animais, né? Por exemplo, animais que já latiam, animais que de repente já eram mais estressados, mais agitados. Então, um estudo comprovou que realmente teve essa alteração e que uma parte da alteração foi tipo uma piora do comportamento. E eles alegam que essa piora pode ter sido por causa que o proprietário não notava ou por causa do aumento do estresse da família concentrada mais tempo em casa. E teve também aqueles problemas de comportamento que se originaram devido ao problema da pandemia do animal permanecer mais tempo em casa. Por exemplo, somente um exemplo, né, a gente tem muitos animais que foram adotados durante a pandemia, né, porque as pessoas sentiam mais essa necessidade de se relacionar com os animais, inclusive os animais ajudaram muitas pessoas nesse período, né? Mas alguns problemas de comportamento podem também ter levado a um aumento do estresse da família, por exemplo, um animal que latia muito, né? Então, isso pode levar a um aumento do estresse, que o proprietário pode utilizar uma punição, por exemplo, para o animal parar de latir, e o animal fica mais estressado ainda e piora o comportamento.
E teve aqueles animais, como eu estava falando antes, que foram adotados, os filhotes. E esses filhotes adotados durante a pandemia, eles não tiveram uma socialização correta, porque eles não puderam descer, não puderam passear, né? Então, filhotes, às vezes, adotados com 2 meses, foram para a rua já com 8, 9 meses, que passaram o período todo, né, da quarentena, né, da pandemia mais grave, dentro de casa, não botaram nem os pés na rua. Então, esses animais, eles têm mais tendência a aparecer, a apresentarem problemas de fobia e de medo. Entendido, professora. E uma hora, né, essa pandemia toda vai chegar ao fim, né? E eu gostaria que a professora falasse um pouquinho mais como o médico veterinário, né, ele vai poder ajudar essa relação entre o tutor e o pet. Isso já pode ser feito, né, essa orientação, inclusive até durante a pandemia, porque um outro problema que eu não citei anteriormente são problemas relacionados à separação, principalmente no cão, porque esse contato mais íntimo, mais forte, essa presença mais forte do proprietário 24 horas por dia na casa, com o animal, isso faz com que o animal crie uma relação mais forte com o proprietário e cria esse hábito de fazer tudo praticamente com o proprietário. Então, a gente tem que analisar que quando a gente voltar, né, a trabalhar, esses animais vão ter novamente uma modificação na rotina. Então, eles modificaram a rotina quando começou a pandemia e, como você disse, retornando ao trabalho, novamente a rotina deles vai modificar. Então, a orientação principal para todo mundo é que as pessoas tentem manter uma rotina que será a mesma depois que o proprietário, né, a família, voltar às atividades normais. Então, tentar manter, por exemplo, horário de refeições, que vai ser o horário depois que a família voltar a trabalhar, o horário do passeio, que seja um horário que a família vai poder manter depois que voltar a trabalhar, ou seja, uma rotina constante e que será a mesma depois do final da pandemia, né? O retorno da vida normal. E uma coisa importante que me perguntam, mas e aí, eu estou o dia inteiro com o meu cachorro, estou trabalhando em casa, né? Estou de home office. Então, você trabalhando em casa, você pode, nesse momento, de repente, fechar a porta, deixar seu animalzinho na sala, ficar alguns momentos sozinhos, porque apesar de ele estar escutando a sua voz, mas você tem alguns momentos onde ele está se acostumando, né, está durante a rotina dele se habituando a ficar sozinho, e que vai ser mantida depois quando a pessoa voltar à rotina de trabalho normal. Excelente, professora. Muito obrigada pela sua participação aqui em nosso Entre Clínicas. De nada, Indiara, eu que agradeço a oportunidade, esse assunto muito importante, né? Então procure realmente orientação para os seus animaizinhos, procure orientação com os veterinários, para que a gente possa manter essa relação saudável antes, durante e depois da pandemia. Excelente! E para você que se interessou pelo tema, a Qualitas possui cursos exclusivos na área. Para saber mais, acesse o nosso site. Venha para a Qualitas e seja referência em medicina veterinária.